Muito bem, queridos irmãos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Hoje, sexta-feira, nós estamos no dia 16 de fevereiro, praticamente já passamos a metade do mês de fevereiro, né? Daqui a pouco começa o nosso encontro em janeiro de novo, né? Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom estar aqui com vocês, é uma alegria recebê-los em mais um encontro da madrugada com Deus. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a sua vida, ajude você a vencer as lutas desse dia que é desconhecida. Por isso precisamos depositar nossas vidas nas mãos do Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero convidar para orar conosco nesse momento a irmã. Ela estava aqui nesta Marlene aqui. Bom dia, Marlene. Abra seu áudio, por gentileza, Marlene. Bom dia, irmão Mário. Bom Bom dia, dia a Marlene. todos. Você já fez sua inscrição, Marlene? Ainda não fiz, não, irmão Mário. Ainda cheguei do retiro, botei É, algumas coisas em dia e muito ainda não bem. parei ainda para pensar, É, muito pensar bem. ainda nos gastos, nas coisas. Pronto. Se preocupe não, já encerrou as inscrições, viu? Já encerrou? É, não precisa se preocupar mais não, tá bom? Tá bom. Mas eu fiz sua inscrição, viu? Eu fiz a sua, eu fiz a de Daci e fiz a de Vilma. Inês também. Tá? Mas o pessoal do Rio, eu fiz a inscrição de todos vocês aí. Se alguém desistir, a gente coloca outro lugar, não tem problema não. Mas já está escrito vocês, tá bom? Tá bom, então. Marlene, eu quero Diga. convidar você, Marlene, a nos apresentar a Deus em oração, tá bom? Estamos iniciando a nossa jornada. Nos apresente a Deus nesse momento, amiga, por favor. Tá bom. Oremos, então. Poderoso Deus e Pai, Criador do céu, da terra e das fontes das águas, neste momento, Pai, nós estamos aqui em comunhão contigo, com nossos irmãos. Estamos aqui, Senhor, para buscar a Ti, Senhor, em oração, interceder para que o Senhor abençoe essa reunião. Deus Espírito Santo, que faça que aconteça tudo para a honra e glória do nosso Deus. Nos abençoe, nos perdoe e nos ajude a andar contigo, Senhor, cada dia. Nós te agradecemos e pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, Marlene. Fica tranquila, tá bom? Você já está escrita aí. Tá bom, então. Obrigado. Por nada, minha irmã. Esse encontro, nós já temos confirmado o nosso orador, o pastor José Wilson, aceitou com muita alegria o convite. Ele vai ser um dos nossos oradores do nosso encontro em janeiro de 2025. Esteja em oração por esse projeto, ok? Não deixe de orar. Vamos louvar o nome do nosso Deus? Ele é digno de ser louvado. Vamos lá. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti. Sou criança de colo, não me deixes cair da tua santa presença, não me deixes sair. Apacenta meu coração, como o Pai se deleita nos seus filhos. Me
Amém, queridos. Amém. Que Deus nos ajude, Deus nos dê poder, queridos, para todos os dias sermos renovados e purificados nele. Possamos ouvir a voz do Senhor e nos debruçar em seus braços de amor. O Senhor Jesus não demora, queridos. Logo o Senhor Jesus voltará. Quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar aqui minha irmã Marlúcia. Vi Marlúcia por aqui na estante, gente. Cadê Marlúcia? Bom dia, Marlúcia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, Mário. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Graças a Deus. Deus. Quero convidar meu irmão Robson Azevedo. Bom dia, Robson. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Bom dia, meu irmão. Quero convidar a minha irmã Josefa. Bom dia, irmã Josefa. Bom dia a Bom todos. dia, bem-vinda, minha irmã. Muito bem, queridos, Obrigada. vocês estão sendo convidados a orar nesse momento, tá bom? Marlúcia, nos apresente a Deus, interceda pela chuva serôdia, o batismo diário do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia, para terminar a pregação do Evangelho, para que Jesus volte logo. Robson, meu irmão, intercede ali pelos pedidos do varal. São muitos os pedidos, diversos pedidos apresentados ali. E a nossa irmã Marluce, mais uma vez, estará orando pelos nossos pastores e suas famílias, tá bom? Nossos pastores que dedicam sua vida para o ministério, e suas esposas aqui, e a sua família, na verdade, né, que acompanha o pastor. Ok? Marluce pela chuva serôdia, Robson pelos pedidos do varal, e irmã Josefa pelos pastores e suas famílias. Se você puder, querido, se quiser ficar de joelhos, essa é a sua oportunidade. Santo e santo, maravilhoso Deus, toda a honra e toda a glória é dada a Ti. Nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados. Se Amém. porventura fizemos algo que entristeceu Teu coração, nos perdoe. Mas nós estamos aqui com a qualidade do Teu Filho, clamando, Te buscando, nesse momento da madrugada, Senhor, pedindo humildemente o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado em cada coração. Que os frutos do Espírito Santo de Deus venham a ser vistos, que as outras pessoas venham ver os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Derrama, Pai, a chuva serôdia na tua igreja, na tua família, Senhor. Abençoe cada irmão da madrugada, que ele seja agraciado com o poder do Espírito Santo. Amém. Fica conosco, Senhor. E tudo que nós vamos ouvir hoje, nós possamos colocar em prática em nossa vida diária. Perdoa os nossos pecados, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado seja este nome que está sobre todo nome. Glória a Deus. Pai bendito, maravilhoso. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos nessa madrugada, agradecidos pelo despertar, agradecidos pelo Senhor nos dar mais uma oportunidade de vida. Amém. Vida essa, Deus, que estamos vivendo em meio a essa terra tenebrosa, Senhor, onde muitos sofrimentos estão chegando aos teus filhos, onde seus filhos, Pai, estão cada dia vivendo em dificuldade, mas na certeza de que o Senhor é aquele que está sobre todas as coisas. Amém. Por isso recorremos a Ti, Senhor Deus. Aí está, meu Pai, uma representação dos pedidos dos teus filhos na face dessa terra, o varal de pedidos daqui do grupo Madrugadas com o Senhor. Ó Deus, contempla, ó Pai. Vê, meu Pai, as aflições, os pedidos e também agradecimento dos filhos que aí estão, Senhor. Amém. Conforme o teu querer, a tua boa, santa e agradável vontade. Ouve, Pai, e atende a cada um. Desejo do coração de Deus. Ajuda, Pai. Em especial, nós te pedimos por aqueles que mais estão necessitados. Louvado e exaltado seja o teu nome que vive
e que reina para todos sempre por Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui prostrados diante de Ti, Senhor. Neste momento, te apresentando, Senhor, as famílias pastorais, Senhor Deus, das quais sabemos que também tem muitas dificuldades, Senhor. Homens que o Senhor escolheu para estarmos ouvindo também os seus conselhos, Senhor, respeitando-os de acordo com a Tua palavra, Senhor. Oh Deus amado e Deus querido, os poucos que nós conhecemos, Senhor, nós sabemos as dificuldades que eles passam. E nesse momento nós entregamos eles nas Tuas mãos, suas esposas, das quais às vezes precisa ficar distante deles para que eles façam a Tua vontade. Mas eu tenho certeza que quando o Senhor escolhe, Pai, é porque eles são capacitados para isso. Mas assim nós entregamos eles nas Tuas mãos, te pedindo que o Senhor fortaleça a cada dia e que eles venham fazer verdadeiramente o papel que o Senhor os designou. Guarda eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Josefa, Marluce. Obrigado, meu irmão Robinson. Deus continue abençoando a vida de vocês, ok? Muito bem, queridos, vamos entrar em sala simultânea. Você terá, a partir de agora, 10 minutos para que você, junto com alguém, um companheiro de oração, você terá 10 minutos para orar com ele a partir de agora, na sala simultânea. Muito bem, queridos, retornamos. Espero que você tenha aproveitado, como a gente sempre fala, né? Com qualidade aí esses 10 minutos, porque o tempo passa rápido, né? Dá para fazer muita coisa em 10 minutos, mas também passa muito rápido. Queridos irmãos, você que ainda não fez a sua inscrição, só tem 6 vagas, viu? Falei isso no início da nossa live, estou repetindo, só tem 6 vagas, eu conferi agora há pouco. Só restam 6 vagas. Se você ainda não se inscreveu, se apresse, para que você seja um desses contemplados, estará conosco em janeiro, ali em Barra de Jacuípe, um lugar muito bonito, vocês viram, e vai ser um momento muito especial. Queridos, nós vamos abordar nesse nosso encontro o aspecto da reforma espiritual, a necessidade, a importância de fazer essa reforma espiritual, que logicamente vem junto com a reforma de saúde. Então, nós vamos estar trabalhando com a questão da alimentação, alimentação correta, vamos estar falando da importância dessa reforma espiritual. Estamos chegando ao final da história, né? Jesus está perto de voltar, ele vai derramar chuva cerúlea e todos aqueles que estiverem preparados receberão. Então, esse é o propósito. E outra coisa, irmão, não espere janeiro chegar para você começar essa reforma. Já comece a partir de hoje. Comece a buscar o Senhor para que Ele, de fato, dê poder para que eu e você possamos mudar, termos a nossa reforma espiritual e também mudando nossos hábitos alimentares, para que, de fato, o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. Então, nós teremos ali psicólogas, teremos nutricionistas, né? Serão apresentadas algumas receitas, os benefícios da alimentação saudável. Teremos o pastor José Wilson, que há mais de 30 anos é vegetariano, e você sabe, ele saiu de um câncer, né? Foi descoberto um câncer, e a equipe médica reconheceu que o corpo dele reagiu devido ao seu sistema, o seu estilo de vida saudável. Então, queridos, cuide disso. Precisamos dessa reforma. Essa vai ser o propósito do nosso encontro em janeiro, ok? Se prepare, só tem 6 vagas. 6 vaguinhas, rapidinho, eu acho que hoje mesmo encerra. Se você ainda não fez, se apresse, ok? Irmã Josefa, não vi Irmã Josefa ainda, não vi Dezinha, né? Não vi Maria Pereira. Se apressem, viu? Muito bem, queridos, nós estamos fazendo reavivados com sua palavra, e hoje é o livro do profeta Jeremias, capítulo 19. Hoje não, né? Já estamos no capítulo 19, e hoje vamos falar sobre a botija quebrada. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 19. Você querendo dar sua participação, é só levantar sua mão, tá bom?
Eu vou colocar aqui o Márcio, o Robson como administradores para que eles também possam, se eles verem alguém aí com a mão levantada não estiver vendo. Ok, Robson? Você está como co-anfitrião aí. Se aparecer alguém com a mão levantada, coloca aí, sinaliza para mim, tá bom? Valeu. Bené também, me ajude aí nesse sentido. Se tiver alguém aí, levanta a mão, pode sinalizar. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 19. No capítulo 19 do profeta Jeremias. É bom ver você aqui, Vade. Seja bem-vinda, Vade. Jeremias, capítulo 19. Esse capítulo, queridos, é a profecia do a botija quebrada, né? Tá dando para me ouvir aí, pessoal? Estou com a sensação de que não está chegando áudio. Estamos ouvindo. Ok. Aqui no capítulo 19, nós encontramos outra lição prática, né? A quebra de forma simbólica da cerâmica no leste, o portão dos cacos, né? Como é conhecido. Ele previu julgamentos que viriam, né? Que quebraria Israel, porque ele continuava ali na sua impenitência, na sua idolatria. O Senhor advertiu de forma repetidamente seu povo, várias vezes, de que eles estavam trazendo mal sobre eles, por causa dos seus pecados. Né? Você pode ver isso a partir do verso 6, por aí. Né? E por meio de uma promulgação, né? E algo foi algo assim impactante, impressionante. Jeremias, o profeta que escreve, ele deveria agora gravar essa verdade na mente do povo, ensinar. E a quebra da botija ilustrou ali de forma bem dramática, né? Quais seriam os efeitos da invasão babilônica? Só que essa ameaça, ela é uma ameaça condicional, irmãos. Ainda não era tarde demais para evitar a destruição, ainda havia tempo, é como hoje, né? Ainda há tempo de uma mudança, de uma verdadeira conversão. Então era condicionada. Deus ainda não havia declarado, né, conforme no capítulo 18 nós vimos, né? Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, você conhece a história. Se esse povo se converter, Deus então se arrependeria, né? O arrependimento de Deus aqui não tem nada a ver com o nosso. O nosso arrependimento é por causa do pecado. O arrependimento de Deus é outra coisa, né? E aqui nós encontramos, no capítulo 19, a advertência de Deus. Vamos ler aqui o versículo 1. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. Vejam, a tolerância de Deus para com a maldade de Jerusalém e de Judá também, né? Essa intolerância, irmãos, ela já estava prestes a acabar. É como a graça, né? A graça de Deus vai chegar um momento que ela vai deixar de existir. Não é que Deus vai deixar a graça, não. O tempo de tolerância de Deus para esse tempo também está acabando. E o convite de Deus, né? A orientação de Deus de tomar um vaso, né? Foi rejeitado, irmãos. O povo de Israel rejeitou. Se você observar o versículo 4, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem ele, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encher este lugar de sangue inocentes. Esse tempo, essa tolerância, né, estava chegando ao seu limite. E quando o profeta compra uma botija na presença de alguns dos anciãos do povo, né,
dirigindo-se ali ao Vale de Rinom, é uma forma didática, né? Significativa, irmãos. Jeremias, ele proclamou as palavras de Deus aos moradores de Jerusalém. E a sentença, né? Que recairia sobre eles, porque endureceram. Se você observar o versículo 15, ele diz assim, no verso 15, é o último verso: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Queridos, é muito duro isso. Hoje não é diferente hoje. Muitos de nós, irmãos, temos endurecido o nosso coração. Muitos, principalmente aqueles que ainda não servem a Deus, eles têm feito chacota. Se você pegar um pouquinho o capítulo do livro de Jeremias, você vai ver o povo de Deus acreditando, entre aspas, depois voltava como se fosse um tipo de chacota, desfazendo. Não é diferente hoje. Essa descrição é, de uma nação, ela trouxe destruição a todo o povo, né? E perdeu ali o amor, a piedade, onde cada um fazia o que queria, irmãos. Eles faziam o que eles bem queriam, zombavam de Deus. Observe o versículo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Veja, vamos ler o verso 8. Porém, esta cidade, por espanto, é objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Agora veja o verso 9. Falo-eis comer as carnes de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Isso aconteceu literalmente, irmãos. Isso aconteceu literalmente. Onde eles comeriam, a ilustração, né? Os anciões que deveriam, os sacerdotes que deveriam ser referência, não foi. Ali foi mais um apelo de Deus para que aqueles que liderassem tomassem atitude, caíssem em si, acordassem e se dirigissem o povo como é que a gente pode O dizer, Mário, o verdadeiro arrependimento. Oi, Robson. nossa irmã Maria Lúcia levantou a mão. Pronto, deixa eu ver onde é que está aqui, irmã Lúcia, irmão Pedro. Pois não, irmão Pedro, muito bom dia. Pode abrir seu áudio, por favor. Alto aí. Pronto. Bom Tá dia, bem. irmão Pedro. Eu quero me referir ao versículo 5, que diz que eles edificaram os altos de Baal para queimar os seus filhos no fogo e holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. A Terrível. idolatria foi um dos maiores pecados que Israel cometeu. A maior afronta deles chegar a este ponto, não só de reverenciar outros deuses, no caso aqui Baal, mas de até fazer sacrifícios a Baal, seus próprios filhos. Eu acho que deve ter sido uma angustiante, terrível aos olhos de Deus, estas cenas tão cruéis, tão desumanas, que eles cometeram. Quer dizer, o povo, meu Deus, tão familiarizado com Deus, com os milagres, com muitas bênçãos, e chegar a esse ponto de se distanciar de Deus, de chegar a reverenciar a Baal, transgredindo o primeiro e o segundo mandamento e desprezando todos os demais mandamentos de Deus. Uma afronta assim muito terrível. Não dá nem para acreditar que isso aconteceu. Onde chega o ser humano, porque o pecado é capaz de fazer, cegar as pessoas que conheciam a Deus, que sabiam do poder de Deus sobre eles, e chegar a um ponto dessa degradação tão cruel, tão terrível. É uma lição para nós hoje, né? Sacrificar os próprios filhos. Imagine aí, ao nível que chegou o povo de Deus de sacrificar os próprios filhos a deuses pagãos. Isso é uma afronta tão grande, irmãos, tão grande, que, conforme nós lemos agora,
o cerco, aconteceu o cerco. A situação deles era tão delicada que o que Deus havia dito que eles fariam, de comer a carne dos filhos, eles comeram. O historiador José Filipe, e ele fala que o povo judeu, o povo de Israel, devido à fome, devido ao cerco de Jerusalém por Babilônia, a água acabou, acabou o alimento, eles começaram a comer a carne dos seus próprios filhos. Imagine, queridos, que absurdo, a que nível chegou a idolatria do povo de Israel, não é? Irmãos, essa ilustração realizada sob o olhar dos anciões foi mais um apelo de Deus para que aqueles que liderassem caíssem em si, irmãos, se mostrassem arrependidos, levasse o povo ao verdadeiro arrependimento. Só que ao invés de encontrar orientações nos líderes de Israel, compreensão, contrição, o profeta se deparou com corações endurecidos que negavam ouvir a voz de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda continuam, fazem chacota, desrespeitam, né? Criticam, zombam, endurece mesmo o coração. E aí, diante de um quadro desse tão desanimador, né? Cumpriu o profeta mostrar de forma alegórica o resultado das ações. Uma botija quebrada. Assim como essa botija foi quebrada, né, o Senhor quebraria também o Israel. Não é Deus punindo, irmãos. A gente já falou isso aqui diversas vezes. Não é Deus punindo, é Deus permitindo. A advertência foi dada de várias vezes durante anos, mas quanto mais Deus falava, mais esse povo endurecia o coração. E não teve jeito. Enquanto Jeremias ia para onde o Senhor enviava o profeta, o povo insistia, irmãos, em praticar as abominações que Deus nunca havia lhe ordenado. Nem falou nisso, conforme o irmão Pedro leu agora. E havia deuses ali, Tofete era um deles, né? Era um lugar de sacrifício humano, ali onde se apresentava sacrifícios humanos aos cultos, aos deuses pagãos. Era como o vale da matança, no versículo 6, né? Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Imagine, matança das famílias. É a herança do Senhor, que é a família, né? Era sacrificada, irmãos. E a semelhança daquele lugar, as casas de Jerusalém, né, as casas de Judá, tornaram-se imundas. Se você observar o versículo 13, se tornaram imundas, irmãos. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército do céu, se ofereciam educações a outros deuses. Eles não só iam aos lugares que era feita altares, né, onde tinha deuses pagãos, mas como eles subiam no eirado e sacrificavam ali mesmo em suas casas. Que absurdo, irmãos. É uma coisa assim. Não é à toa, irmãos, que no versículo 15, Deus, eu fico imaginando, né? Jeremias, não é à toa que Jeremias é conhecido como profeta chorão, né, irmão Pedro? Foi com lágrimas, irmão, nos olhos e com a voz assim embargada que Jeremias profetizou, né? Proferiu essas palavras no versículo 15, irmãos. Eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram o coração. O pior inimigo do homem tem sido o próprio homem. O pastor Robson fala isso direto aqui. O pior inimigo do homem tem sido ele mesmo. E quanto mais o tempo passa, irmãos, mais comprovado fica que essa realidade triste começa dentro da casa de muitos dos nossos irmãos. Essa é uma realidade dura, Robson, muito dura. É verdade, Mário.
A gente vê que, em meio aos reis, né, Manassés se tornou o pior rei que Israel já teve, devido a essa atrocidade, né? Queimar o próprio filho e derramar sangue inocente. Diante de Deus, isso é uma abominação terrível. Terrível. E Deus permite, como você mesmo falou aí, Deus permite que as coisas cheguem para que a gente veja as consequências daquilo de errado que a gente faz. É cometer o pecado diante dele. Deus tem misericórdia de todos nós, mano. Deus tem misericórdia. Irmãos, isso nos faz pensar um pouquinho, Robson. Um pouquinho não. Nos faz pensar, não é? Como é que está o meu estilo de vida, de adoração a Deus? Talvez a gente não esteja edificando altares no fundo da casa, oferecendo incenso a outros deuses, mas se tiver alguma coisa, irmãos, que está tomando o lugar de Deus, é uma adoração, é uma idolatria. Nós temos que tomar muito cuidado, ficarmos atentos a isso, irmãos, né? Infelizmente, a maioria, né, das famílias tem sido verdadeiras bombas relógios prontos, prestes a explodir, irmãos, prestes a explodir. Os filhos são entregues no altar dos deuses da internet. É verdade, irmãos. Os filhos exigem dos pais celulares modernos e passa dias, e não são horas e horas com a cara enfiada nesse aparelho. Nós usamos isso aqui, nós usamos isso aqui. Mas nós temos que ter cuidado para que isso não se torne um Deus na nossa vida. É comum as pessoas ficarem sentadas umas próximas do outro, mas elas não conversam, irmãos. É o tempo todo com a cabeça curvada, assim, olhando para o celular, para a tela do celular, dominados, hipnotizados. Não é? Os filhos hoje são entregues a esses altares, irmãos. É muito difícil a gente ver hoje em dia culto nos lares, onde os pequenos, os filhos participam. E quando participam é olhando o celular. Isso é um reflexo, sabe aonde? Na igreja. Você pode preste atenção na sua igreja, na igreja que você congrega. As pessoas mal sentam no banco, já estão pegando o celular para olhar alguma coisa. Eu digo isso porque eu vejo isso direto aonde eu congrego. E eu chamo a atenção, irmãos, preste atenção ao culto. Esquece o celular. Não, eu estou mandando uma mensagem. Uma horazinha, irmãos. Temos que tomar cuidado para que o celular não seja um Deus na nossa vida, a gente não esteja vendo. Hoje, irmãos, o Senhor conclama ainda cada pai. Deus ainda conclama cada pai, cada mãe, cada família. O pai é o sacerdote do lar, né? Deus ainda conclama seus filhos para que ordene e organize sua casa, organize seus filhos, para que eles guardem o caminho do Senhor e andem nos seus estatutos. Irmão dele está pedindo a palavra mais uma vez, Mário. Irmão Pedro, agora, pronto, irmão Pedro, pode falar, meu amigo, pode liberar. Eu vi uma mensagem há pouco tempo de um pastor falando de uma recomendação da divisão sul-americana para que os pastores usem a Bíblia no púlpito, porque muitos estão usando o celular. E isso serve de motivação para os jovens da igreja. Os jovens estão com o celular na igreja para ver aquilo que eles bem querem, não estão interessados no sermão, mas ficam motivados a continuar usando o celular porque o próprio pastor está usando. Então, pastores, pregadores, evite o celular no púlpito, pelo menos no púlpito, né? Porque tornou-se uma cultura terrível. Está uma modernidade que entra na igreja e que fica, né? Mas às E vezes, isso, a palavra de Deus não pode ser substituída. A Bíblia é a Bíblia. O celular é o celular. Então, vamos ter muito cuidado com isso. Embora, irmão Pedro, a Bíblia esteja no celular, mas o recomendável é que ela se torne física. E fixe, exatamente. Você pegue e A leia. palavra é Lúcia, aberta no púlpito para que todos ouçam e todos acompanhem. irmã Não Lúcia, pois podemos não. permitir. Fala, Lúcia. Pode mas é o falar, irmã seguinte, Lúcia. às vezes, eu já fiz isso. Estou anotando as coisas importantes da pregação no celular. Eu estou ouvindo a mensagem, estou anotando as passagens, as coisas, até agora frases importantes. Às vezes a gente julga
uma coisa que às vezes não é. Então, a gente precisa orar para que a gente possa usar o celular de uma maneira adequada. Mas não sei se isso... Muitos não têm esse domínio. A maioria dos Infelizmente, é jovens. uma realidade. Irmã Lúcia, eu prego muito aqui nas igrejas, e a Marlúcia aqui, ela congrega na igreja, ela sabe que a primeira coisa que eu peço nas igrejas, desculpe, é que desliguem, desculpe, irmãos, é que desliguem seus celulares. E tem aqueles que são meio teimosos, permanecem. Ó, eu já parei, irmãos, com todo respeito, eu já parei a pregação e fiquei em silêncio pelo menos uns 30 segundos para ver se o pessoal presta atenção. Aí, quando eles levantam a cabeça, eu falei, é você que olhou para mim agora. Você passa a semana toda no celular, você não consegue ficar meia hora sem ele. Eu apelo, irmãos, preste atenção na mensagem, para que você não saia daqui do jeito que você chegou, vazio, oco. De lá do púlpito, a gente vê quem está usando o celular de forma inadequada, irmãos. Porque Exatamente. passa A o gente dia todo, percebe isso. irmãos, é o dia todo com o celular, irmãos. Será que eu não consigo ficar meia hora sem o aparelho? Isso é dependência, isso é um perigo. Tem um artigo na revista Adventista falando sobre isso, não Isso, é? exatamente. Psicólogos, não é? Pastores, doutores em teologia, eles apelando para irmãos, porque isso é uma questão, como disse o irmão Pedro, viciosa. É vício, irmãos. Tudo bem, eu também uso o meu celular às vezes O para livro que gravar, você está falando. gravar uma mensagem ou Ok, para Ken, digitar um obrigado. texto e mandar para alguém naquele momento ali, mas baseado no tema, quando eu estou sentado. Mas depois eu parei, eu falei, não, isso não está certo. Não está certo, estou me desconcentrando. Então, nós precisamos, de fato, né? Como disse o irmão Bené, ter muito cuidado com os deuses modernos. E É, essa coisa aqui, irmãos, ó, esse aparelhozinho pode se tornar um Deus moderno olha, se nós não tivermos cuidado. é, Então, Jeremias ele faz um apelo desesperador, irmãos. O desejo de Deus era restaurar Israel, não era passar por aquilo, é, não é? Nós encontramos no livro de Timóteo, a mãe de Timóteo, né? Paulo exaltando a mãe de Timóteo, porque ela ensinou tudo para ele e ele praticando. Né? e ele 1 Timóteo praticava 2, exatamente isso. 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. 1 Timóteo 2, versículo 15, irmãos. Irmãos, não vai demorar, muita gente vai deixar a igreja, irmãos, porque perderam o foco da adoração. Ah, mas eu não adoro ídolos, não. Irmãos, qualquer coisa, preste atenção, queridos, qualquer coisa que tome o lugar de Deus, que tome a primazia, que não seja primeiro Deus, isso é um ídolo, isso é um É um Deus. ídolo. Então, qualquer coisa que tome o lugar de Deus é um ídolo, né? Observe o versículo 6, Versículo novamente. 6, né? 19 de Jeremias, verso 6. Por isso, eis que vem dia, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, mas, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Irmãos, no vale do filho de Rinom foi o lugar onde o deus pagão Moloque foi Moloque. erguido. Ali, eu estou lendo aqui o comentário bíblico, né? O rei Josias eliminou essa prática, mas e o vale se tornou uma espécie de lugar de montouro, onde o fogo queimava, queimando deuses, queimando o tempo todo. O vale de Ginon, irmãos, Deus deseja restaurar nossas vidas. Eis que vem dias, né, meus irmãos, em que o mundo se fechará completamente para ouvir os reclames do Espírito Santo. Nós estamos caminhando, irmãos, a passos largos, irmão Pedro, para que isso Verdade. finalmente aconteça. E como Tofete, um lugar, né, que acontecia as piores atrocidades, vai acontecer, irmãos. Tem sido E essa botija quebrada precisa ser restaurada, não né? é? Um vaso novo. Deus quer nos reconstruir. É Coloquemos verdade, em seus irmãos. braços para sermos reconstruídos
dar lugar ao Espírito Santo em nossa vida, Amém. para viver um cristianismo que engrandeça o nome de Deus. Nós temos tantas advertências, tanto conhecimento, não podemos ignorar essas oportunidades que Deus nos está dando. A sua Com misericórdia, certeza. a sua graça nos quer envolver para servi-lo de fato e de verdade. É Que Deus verdade. nos ilumine a viver isso que Deus espera de nós. Amém. Obrigado, irmão Pedro, sempre muito solícito, muito bem claro em seus comentários. Irmãos, olha só, esse mundo, ele está caminhando para isso, irmãos, muito rapidamente. Aonde, hoje, irmãos, estão matando policial como se mata um frango. Nunca se viu isso, irmão. Os próprios marginais não estão respeitando mais a polícia. Imagine uma pessoa civil. Esse mundo caminha para uma atrocidade muito grande, vai ser derramamento de sangue, irmãos. Por mais que a maldade humana se multiplique, chegará o dia, irmão, do Senhor, que vai quebrar todos os vasos que não foram por eles moldados. Todos os vasos que não foram restaurados serão espedaçados, irmãos. Todos eles. O povo de Deus tem uma sagrada, irmãos, uma obra missionária extraordinária a cumprir. E ela deve começar por onde? Pela minha casa, pela minha vida. O povo de Deus tem essa missão de pregar essa mensagem, de anunciar essa reforma. E ela tem que começar comigo, irmãos, com você. E todo aquele, irmãos, que é a semelhança de Caim, negligenciar essa obra, pagará o preço, irmãos. Vai colher os terríveis resultados da sua incompetência religiosa, incompetência espiritual. Aonde está a mensagem que deve ser pregada ao mundo? Eu não sei se vocês acompanharam, irmãos, ou se vocês viram nos noticiários. Aqui em Salvador, tem um cantor, ele foi até deputado federal, Igor Canário, que no meio do show dele, lá, milhões de pessoas ali, uma multidão ouvindo, que ele consegue atrair multidões, né, para o trio elétrico dele. Do nada, assim, Marlúcia, ele gritou: Jesus está voltando. Olha, um camarada ímpio, ele é usuário, ele é dependente químico, né? Ele é uma pessoa, sabe, odiada por muitos, não conheço, nem nunca vi, né? Só nas redes sociais, os comentários aí. Do nada, esse camarada pega o microfone e grita: Jesus está voltando. Você acha isso normal, irmãos? Você acha que isso é normal? Aonde foi que você viu normalidade em cima de trio elétrico, um cantor mundano guitarra? Olha, gente, Jesus está voltando, se prepare. Isso não acontece, não. Isso é anormal. Só o fato desse camarada abrir a boca e dizer que Jesus está voltando, o que ele falou ali, irmãos, vai repercutir na vida de milhões de pessoas que ouviram isso. Ali naquela multidão de pessoas pulando atrás do trio, quantos e quantos já não foram cristãos e estão ali? E que ouviram essa mensagem e vão pensar de, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? O pastor Robson até comentou na quarta-feira, aquela situação de Ivete Sangalo com Baby Consuelo, quantas e quantas milhões de pessoas vão parar e pensar, poxa, se essa mulher está falando isso no meio do carnaval, eu preciso... Irmãos, o que Igor Canário fez, acredite, foi permissão divina. Era eu, queridos, eu vou botar minha cara aqui bem próximo da tela, era eu que deveria estar gritando, Jesus está voltando. Era você, somos nós que deveríamos estar gritando, Jesus está voltando, gente. Mas se as pedras, se os filhos de Deus não gritarem, as pedras, queridos, vão clamar. Olha as pedras aí, Robson, gritando. Olha as pedras aí gritando, Jesus está voltando. Qual é o compromisso dele com Cristo, com a igreja? Nenhuma, que eu saiba, nenhuma. Mas ele pega o microfone e grita: Jesus está voltando. Era eu e você, irmãos, que temos que estar gritando isso nas ruas. Lógico, não é sair gritando, eu falo pregando isso para as pessoas, anunciando que Jesus está voltando. O irmão Pedro foi muito feliz no seu comentário. Nós precisamos, como botijas, estar cheios do Espírito de Deus. Que Deus, como oleiro, nos quebre, irmãos, nos molde e nos encha do seu poder para ter coragem, para ter ousadia,
para pregar que Jesus está voltando. Queridos, o versículo 3 de Jeremias, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. E, amados, em nome de Jesus, vamos restaurar o altar da nossa família em nossa casa. Enquanto é dia, enquanto a noite ainda não chega, irmãos, enquanto ainda podemos trabalhar. Não vamos permitir de forma nenhuma, queridos, eu e você, não vamos permitir que a imundícia do pecado invada o lugar onde, primeiramente, Deus nos chama a proclamar, a praticar suas escrituras, que é a nossa casa, irmãos. Que a nossa casa seja um altar de adoração, que Deus nos molde e capacite para esta grande e sagrada obra de santificar a nossa família. Você é o sacerdote da sua casa. Você que tem que ter autoridade. Na hora do culto, amigo, esqueça o celular, irmãos. Se concentre ali nos seus 20 minutos de adoração. Esqueça. Você tem que ter autoridade na sua casa. Levante o altar da adoração na sua casa outra vez. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que nós possamos permitir que o Senhor, de fato, permaneça, faça parte da nossa adoração. E como vasos, queridos, precisamos ser quebrados, restaurados, para que Deus nos restaure completamente. Que eu e você possamos, como Igor Canário, sair gritando por aí, Jesus está voltando. Lógico, com prudência, com respeito, não é? Nós não temos uma multidão ao nosso lado, mas nós temos pessoas passando por nós todos os dias. Fale para essas pessoas que Jesus está voltando. Plante a semente. Que Deus nos abençoe, queridos. Que permitamos ser restaurados pelo Senhor como um vaso novo nas mãos do oleiro. É o que nós vamos cantar agora, queridos. Um vaso novo, encerrando a nossa jornada de hoje. E na volta nós vamos convidar o irmão Pedro. Viu, irmão Pedro? Na volta o Senhor vai estar encerrando a nossa live com oração. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser esse vaso novo, irmãos. Você também quer ser um vaso novo? Um vaso cheio do Espírito de Deus, um vaso cheio da unção do Senhor. Queridos, o mundo precisa ver Jesus em nós. Cada um de nós possamos ser pequenos cristos a brilhar neste mundo de trevas. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, que as pessoas possam ouvir a nossa voz, mas escutar a voz do Senhor. Que você e eu sejamos instrumentos na mão desse Deus maravilhoso. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Eu quero convidar o irmão Pedro para que faça essa oração de encerramento, irmão Pedro, agradecendo ao nosso Deus pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, permita que Deus nos quebre
por inteiro e nos restaure, irmãos. Precisamos dessa restauração. Irmão Pedro, ore conosco, irmão. Soberano Deus, nosso Pai eterno, graças te damos por esses momentos tão solenes que aqui passamos, como teus filhos da madrugada, e te buscamos em busca do poder de uma vida plena e harmonia com a tua vontade. Ilumina-nos com o Divino Espírito para que as nossas escolhas, nossas ações, tudo que fizermos, ó Pai, seja para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos, ó Pai, para ser porta-vozes desta mensagem de salvação, que a nossa vida seja para amar, servir e salvar, para crescermos nesta graça maravilhosa e sermos uma luz, uma bênção para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a tua igreja, para onde quer que andarmos, Senhor. Usa-nos para a nossa alegria e para honrar o teu santo nome. Abençoa a família da madrugada, abençoa o irmão Mário, pastor Robson e todos aqueles que diretamente colaboram para a existência deste encontro, que ele permaneça e alcancemos outros, Senhor, que se unam a nós para recebermos as bênçãos da madrugada. Nesta semana, ó Pai, as respostas às orações, que nesta sexta-feira nos preparemos devidamente para receber o santo sábado do Senhor. Amém. Abençoa-nos, ilumina-nos e capacita-nos para a nossa alegria e para a graça do Senhor e na vida da família da madrugada. Nós oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês, que tenhamos um dia à presença do nosso Deus, para quando o sol se declinar lá no final do dia, possamos receber o dia do Senhor com alegria. Um grande abraço, Amém. a gente se vê amanhã, às 5 horas, na Família Íntima. Deus abençoe a todos vocês.